Leão XIV, em um gesto de compaixão, resgata um cão de rua faminto nas ruas de Roma. Sua decisão de levar o animal para o Vaticano causa comoção mundial e desperta uma nova missão em seu pontificado. Entre aplausos e críticas, o pontífice inicia uma jornada de amor aos animais que transformará a Igreja e tocará corações ao redor do globo. Uma história de fé, compaixão e coragem que irá emocionar você. Prepare-se para uma narrativa inspiradora. O que acontece quando o homem mais poderoso da Igreja Católica se depara com os olhos suplicantes de um ser abandonado? Que revolução silenciosa nasce quando a compaixão atravessa os muros de tradições centenárias? Era uma quarta-feira, comum em Roma. O céu, pintado com tons alaranjados do entardecer, derramava sua luz dourada sobre as ruas de pedra antiga. Os turistas retornavam aos hotéis após um dia de contemplação das maravilhas eternas da Cidade Santa. Os romanos apressavam-se para o conforto de seus lares. E no meio desse balé urbano cotidiano, uma figura solitária caminhava vagarosamente, vestida de branco imaculado. Leão XIV havia insistido em fazer aquela caminhada. Preciso sentir o pulso da cidade, dissera aos cardeais que o acompanhavam, mantendo uma distância respeitosa. Preciso respirar o mesmo ar que respiram meus filhos. Seus passos eram deliberadamente lentos, como se cada um deles fosse uma oração silenciosa, depositada no chão sagrado de Roma. Foi quando seus olhos captaram um movimento furtivo próximo a um amontoado de lixo. Um vulto esquelético de pelo, emaranhado e sujo, remexia desesperadamente em busca de algum alimento que pudesse aplacar a fome que parecia consumi-lo por dentro. Um pastor alemão, ou o que restara de um. O tempo pareceu congelar. Os sons da cidade emudeceram. Tudo o que o pontífice conseguia ouvir era o barulho angustiado do animal faminto e os batimentos acelerados de seu próprio coração. Santo, padre, um dos cardeais questionou, notando a súbita paralisia do pontífice. Mas o pontífice não respondeu. Algo inexplicável acontecia dentro dele. Uma corrente quente de emoção transbordava em seu peito, afogando qualquer hesitação. Seus pés moveram-se como se tivessem vontade própria. Os cardeais observavam, perplexos, o que estaria fazendo o líder da Igreja Católica, aproximando-se de um animal de rua, sujo e potencialmente perigoso. O cão ergueu a cabeça quando sentiu a presença do homem de branco. Seus olhos, aqueles olhos, continham um oceano de dor e abandono. Não havia agressividade neles, apenas uma resignação muda, como se já tivesse aceitado que a vida era apenas isso: fome, solidão e indiferença. Leão XIV parou a poucos passos do animal. Lentamente removeu seu solidéu vermelho da cabeça. Os cardeais prenderam a respiração. Nunca, em séculos de tradição, um pontífice havia se despido de suas vestes simbólicas em público daquela maneira. Água, murmurou o pontífice, dirigindo-se a ninguém em particular. Este filho de Deus precisa de água. Sem esperar resposta, caminhou até uma fonte próxima. O som cristalino da água enchendo o solidéu vermelho ecoava como uma melodia sagrada na rua subitamente silenciosa. Os transeuntes pararam, magnetizados pela cena inusitada que se desenrolava diante deles. O pontífice retornou ao cão e, ajoelhando-se no chão sujo de Roma, ofereceu-lhe a água. O animal hesitou apenas por um segundo, antes de avançar e sorver o líquido com uma sede que falava de dias, talvez semanas de privação. Alguém tem comida? A voz do pontífice soava diferente agora. Havia uma urgência nela. Uma autoridade que transcendia seu cargo oficial. Naquele momento, não era o pontífice quem falava, mas um homem confrontado com o sofrimento e determinado a aliviá-lo. Um dos cardeais, vencendo o choque inicial, tirou de sua bolsa um sanduíche cuidadosamente embrulhado. Ofereceu-o ao pontífice, que o aceitou com um olhar de gratidão. Partiu-o em pequenos pedaços e, com infinita paciência, começou a alimentar o animal. A cena,
de uma beleza quase dolorosa em sua simplicidade, atraía cada vez mais espectadores. Celulares capturavam aquele momento extraordinário. Em questão de minutos, a imagem de Leão XIV alimentando um cão de rua se espalharia pelos 4 cantos do mundo, derrubando barreiras de idioma, cultura e religião. O animal comia devagar, como se temesse que aquela bondade fosse subitamente retirada. O pontífice, percebendo seu medo, falava-lhe em voz baixa, em italiano: "Está tudo bem, pequeno irmão. Ninguém mais vai te machucar. Nunca mais." Uma lágrima solitária escapou dos olhos do pontífice, traçando um caminho prateado em sua face. Não era apenas pelo sofrimento daquele animal específico, mas por toda a dor do mundo, pela indiferença que permitia que criaturas de Deus vivessem e morressem nas sombras, invisíveis aos olhos daqueles que poderiam ajudar. Quando o último pedaço de sanduíche foi consumido, o pontífice ficou imóvel, perdido em pensamentos profundos. O cão, ainda desconfiado, mas sentindo-se um pouco mais forte, aproximou-se mais. E então, aconteceu. Lentamente, tremulamente, lambeu a mão que o havia alimentado. Algo se quebrou dentro do pontífice, naquele momento. Uma comporta invisível se abriu, liberando uma onda de emoção tão poderosa que ele quase perdeu o equilíbrio. Era gratidão. Gratidão pura e sem filtros, expressa da única maneira que aquele ser abandonado conhecia. O pontífice olhou nos olhos do animal e viu algo que nunca esqueceria. Viu refletida a própria face de Cristo. Não foi uma revelação teológica complexa, mas uma verdade simples e avassaladora. Onde há sofrimento e abandono, ali também está o divino, esperando ser reconhecido, esperando ser amado. "Venha comigo", sussurrou o pontífice, levantando-se. Não era uma pergunta, nem era dirigido ao animal. Era uma declaração ao universo, uma decisão irrevogável. Os cardeais se entreolharam, atônitos. Certamente ele não estava sugerindo: "Santo Padre", um deles começou hesitante. "Talvez possamos encontrar um abrigo adequado para este animal. Há protocolos, tradições." O pontífice virou-se para ele, e havia uma serenidade em seu olhar que silenciou qualquer objeção. "Este animal virá comigo para o Vaticano", declarou com uma voz que não admitia contestação. "Ele será um lembrete vivo de nossa missão na Terra." Um murmúrio percorreu a multidão que se formara. O cão, como se compreendesse o que estava acontecendo, postou-se ao lado do homem de branco, seu novo protetor. "Como vai chamá-lo, Santo Padre?", perguntou um dos espectadores, quebrando o protocolo com a espontaneidade que só a emoção genuína permite. O pontífice sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. "Francisco", respondeu sem hesitação, em homenagem ao santo que enxergava Deus em todas as criaturas. E assim, sob o céu agora estrelado de Roma, iniciou-se uma jornada que ninguém poderia prever. Leão XIV e Francisco, o pastor alemão, resgatado das ruas, caminhavam lado a lado, uma imagem que desafiava séculos de tradição e que acenderia uma luz de esperança em milhões de corações. Enquanto a notícia se espalhava pelos 4 cantos do mundo, reações diversas emergiam. Nas redes sociais, o vídeo do resgate se tornava viral, acumulando milhões de visualizações em questão de horas. Comentários emocionados inundavam as plataformas. O pontífice nos mostrou hoje o verdadeiro significado de compaixão. "Estou em lágrimas. Este é o cristianismo que conheci na infância. Um gesto vale mais que 1000 encíclicas." Mas nem todas as vozes eram de aprovação. Em escritórios fechados do Vaticano, bispos e cardeais conservadores discutiam acaloradamente o que consideravam um desvio preocupante das prioridades da Igreja. "É um gesto nobre, certamente", argumentava um cardeal idoso, cujas mãos enrugadas tremiam ligeiramente enquanto falava. "Mas temos questões mais urgentes a tratar: a fome no mundo, a perseguição religiosa, a defesa da família tradicional."
E como explicaremos ao mundo que o pontífice agora vive com um cão? Questionava outro, a testa franzida de preocupação. Que precedente estamos estabelecendo? A chegada de Francisco ao Vaticano foi um evento sem precedentes na história milenar da Igreja Católica. Funcionários corriam de um lado para outro, improvisando arranjos para acomodar o novo residente de 4 patas. Ele ficará em meus aposentos pessoais, declarou o pontífice, para a consternação de seus assistentes mais próximos. E precisaremos de um veterinário, o melhor que pudermos encontrar. Naquela primeira noite, enquanto Roma dormia, Leão XIV permaneceu acordado, observando o animal que agora repousava aos pés de sua cama. Francisco dormia profundamente, exausto após o que deve ter sido uma longa jornada de sobrevivência nas ruas hostis. Ocasionalmente, um tremor percorria seu corpo magro, como se, mesmo no sono, ainda lutasse contra os fantasmas da fome e do abandono. "O que você me ensinou hoje, pequeno irmão?", murmurou o pontífice, mais para si mesmo do que para o cão adormecido. "Que lição Deus quis me transmitir através de você?" A resposta veio não em palavras, mas em uma certeza que crescia em seu coração. Sua missão como pontífice acabara de ganhar uma nova dimensão. Uma dimensão que nunca havia sido explorada por seus predecessores. Nas semanas que se seguiram, Francisco transformou-se gradualmente. Seu pelo, antes emaranhado e sem vida, tornava-se brilhante. Sua magreza extrema dava lugar a um corpo mais saudável. Mas a mudança mais impressionante ocorria em seus olhos. O medo havia sido substituído por uma confiança tranquila. O pontífice, por sua vez, incluía cada vez mais mensagens sobre o cuidado com os animais em seus discursos públicos. A princípio, eram apenas menções sutis, uma citação de São Francisco de Assis aqui, uma referência a toda a criação de Deus ali. Mas logo tornou-se impossível ignorar a nova ênfase de seu pontificado. "Cada criatura que sofre", declarou ele em uma audiência geral que atraiu dezenas de milhares de fiéis à Praça São Pedro, "é um espelho onde podemos ver refletido o sofrimento do próprio Cristo. Quando fechamos nossos olhos para a dor dos animais, estamos fechando nossos olhos para uma parte essencial de nossa humanidade." Francisco, agora usando uma coleira com as cores do Vaticano, acompanhava o pontífice em muitas de suas aparições públicas. A imagem deles juntos tornou-se um símbolo poderoso, transcendendo os limites da religião para tocar algo primitivo e essencial no coração humano. Enquanto isso, abrigos de animais ao redor do mundo relatavam um aumento sem precedentes nas adoções. Pessoas de todas as idades e backgrounds eram inspiradas pelo exemplo do pontífice. O efeito Francisco, como a mídia o batizou, estava salvando vidas. Mas a tempestade que se formava nos bastidores da igreja finalmente veio à tona quando o pontífice anunciou sua intenção de visitar abrigos de animais ao redor do mundo, começando por um abrigo superlotado em São Paulo, Brasil. "Isso é loucura", exclamou um cardeal influente durante uma reunião fechada do Colégio Cardinalício. "Existem paróquias, escolas católicas, hospitais que precisam da presença do Santo Padre, e ele escolhe visitar cães e gatos?" A tensão atingiu seu ápice quando um grupo de cardeais conservadores enviou uma carta formal ao pontífice, expressando suas preocupações fraternas sobre o rumo de seu pontificado. A carta, que vazou para a imprensa, falava de uma distorção das prioridades da igreja e de um culto aos animais que estaria ofuscando a centralidade do ser humano na criação divina. O pontífice leu a carta em silêncio, sentado em seu escritório privado com Francisco deitado a seus pés. Quando terminou, dobrou cuidadosamente o papel e fechou os olhos. A dor era visível em seu rosto. "Eles não entendem, meu amigo", murmurou acariciando a cabeça do cão. "Ainda não entendem." Naquela noite, Leão XIV teve um sonho vívido. Ou talvez, como ele mais tarde refletiria, não fosse exatamente um sonho, mas uma visita.
Ele se viu em um campo verdejante banhado por uma luz dourada que não parecia vir do sol, mas emanar de todas as coisas vivas ao seu redor. E diante dele estava uma figura que ele reconheceu imediatamente: São Francisco de Assis, vestido com seu hábito simples, os pés descalços tocando a grama com reverência. Irmão, disse o santo, com um sorriso que irradiava paz. Você ouviu o chamado. Você viu o que muitos se recusam a ver. Mas estou causando divisão na igreja, respondeu o pontífice, a angústia evidente em sua voz. Talvez esteja indo longe demais, rápido demais. São Francisco de Assis aproximou-se e colocou uma mão em seu ombro. E quando falou, sua voz parecia conter o murmúrio de todas as criaturas da terra. A verdadeira compaixão nunca é um desvio do caminho de Cristo. Ela é o próprio caminho. O pontífice acordou com lágrimas nos olhos, mas com uma clareza renovada em seu coração. Ao seu lado, Francisco o observava com aquela atenção solene que só os cães parecem capazes de oferecer. Obrigado por sua vigilância, amigo, sussurrou o pontífice, acariciando o pelo macio do animal. Hoje temos trabalho a fazer. Na manhã seguinte, para surpresa de seu secretário, o pontífice solicitou papel e caneta. Durante horas, isolou-se em seu escritório, escrevendo furiosamente, parando apenas para orar e refletir. Francisco permanecia, ao seu lado, como uma presença silenciosa de apoio e inspiração. 3 dias depois, o mundo católico foi surpreendido pelo anúncio de uma nova encíclica papal, Custodes Creationis, Guardiões da Criação. O documento, profundamente fundamentado nas Escrituras e na tradição da Igreja, apresentava uma teologia abrangente do cuidado com todas as criaturas de Deus. Não podemos proclamar sinceramente nosso amor ao Criador, escreveu o pontífice, enquanto permanecemos indiferentes ao sofrimento de suas criaturas. A compaixão não é divisível. Ela não pode ser reservada apenas para alguns, enquanto é negada a outros. A encíclica traçava conexões entre o cuidado com os animais e questões tradicionais da doutrina católica: a santidade da vida, o mandamento do amor, a missão de mordomia sobre a criação. Citava exemplos de santos que haviam demonstrado especial afinidade com os animais, não apenas São Francisco de Assis, mas também Antônio de Pádua, Martinho de Porres e muitos outros. Os animais, afirmava o documento em uma passagem particularmente tocante, são portadores de uma inocência que nos recorda o Éden. Em seus olhos podemos vislumbrar um reflexo do mundo como Deus o concebeu originalmente, antes que nosso pecado introduzisse a discórdia e o sofrimento. A reação à encíclica foi imediata e polarizada. Teólogos progressistas a saudaram como uma expansão natural e necessária da doutrina social da Igreja. Ativistas dos direitos dos animais, muitos dos quais haviam se distanciado do cristianismo por considerá-lo antropocêntrico, encontraram na Custodes Creationis uma ponte inesperada para o diálogo. Conservadores, por outro lado, expressavam alerta. Alguns chegaram a insinuar que o pontífice estaria flertando com o panteísmo ou com ideologias neopagãs, que diluíam a distinção entre humanos e animais. Entretanto, para milhões de católicos comuns, especialmente aqueles que amavam seus animais de estimação, a encíclica era uma validação poderosa. Finalmente, seu amor por essas criaturas era reconhecido não como uma frivolidade sentimental, mas como uma expressão autêntica de fé. A visita ao abrigo de animais em São Paulo, Brasil, que ocorreu apenas 2 semanas após a publicação da encíclica, foi um ponto de virada. O pontífice, acompanhado por Francisco, que parecia especialmente atento durante toda a visita, percorreu as instalações precárias, onde centenas de cães e gatos resgatados aguardavam adoção. As câmeras de todo o mundo registraram suas expressões ao testemunhar as condições em que muitos animais viviam: gaiolas superlotadas, escassez de alimentos, tratamento veterinário inadequado. Não foi a indignação que marcou seu semblante,
mas uma compaixão tão profunda que parecia transformar seu próprio ser. Em um momento particularmente comovente, o pontífice ajoelhou-se diante de uma cadela idosa, cega de um olho e com cicatrizes visíveis de maus tratos. Durante vários minutos, simplesmente segurou sua pata entre suas mãos, em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz embargada foi captada pelos microfones. Quanta dor você suportou, pequena irmã. E ainda assim, seu coração permanece aberto ao amor. A cena, transmitida ao vivo para bilhões de espectadores, provocou uma onda de emoção global. Nas redes sociais, hashtags como Seu Papa de Amor e Pagaram Todas as Criaturas de Deus tornaram-se virais. Donações para abrigos de animais dispararam. E, mais importante, a conversação sobre o papel dos animais na espiritualidade cristã ganhou uma nova urgência e profundidade. De volta ao Vaticano, o pontífice enfrentava agora seu maior desafio: traduzir essa nova visão em ações concretas que pudessem transcender seu próprio pontificado e se tornar parte permanente da missão da Igreja. Precisamos institucionalizar essa preocupação, declarou ele a um pequeno grupo de conselheiros de confiança. Não pode ser apenas o projeto pessoal de um pontífice. Precisa se tornar parte da própria estrutura da Igreja. Foi assim que nasceu a ideia do Dicastério para o Cuidado da Criação, um novo departamento do Vaticano dedicado a promover a ética do cuidado com todas as criaturas de Deus. A proposta era audaciosa. O novo dicastério coordenaria esforços globais para combater o abandono e os maus tratos a animais, promoveria uma teologia mais inclusiva da criação e estabeleceria parcerias com organizações de proteção animal ao redor do mundo. Quando o anúncio foi feito, a reação foi previsível. Os mesmos setores conservadores que haviam criticado a encíclica agora acusavam o pontífice de desviar recursos valiosos para causas periféricas. Na imprensa internacional, surgiram manchetes como Papa cria Ministério dos Animais, uma simplificação que, embora imprecisa, capturava a natureza revolucionária da iniciativa. Mas Leão XIV permanecia firme. Durante uma audiência privada com um grupo de cardeais que haviam expressado reservas, ele ofereceu uma reflexão que os deixou em silêncio reflexivo. Quando Cristo multiplicou os pães e os peixes, alimentou a multidão faminta. Não perguntou quem merecia ser alimentado, quem havia jejuado adequadamente, quem havia confessado seus pecados. Ele simplesmente respondeu à fome com compaixão. E é isso que devemos fazer: responder ao sofrimento onde quer que o encontremos, sem cálculos, sem hierarquias de prioridade que muitas vezes são apenas justificativas para nossa própria indiferença. A nomeação de Miguel Ramírez, um teólogo argentino reconhecido por seu trabalho sobre ética ambiental, para liderar o novo dicastério, foi recebida com entusiasmo pelos setores progressistas da Igreja. Ramírez, que adotara 2 cães, resgatados após o exemplo do pontífice, combinava uma sólida formação teológica com uma paixão genuína pela causa animal. Enquanto isso, Francisco havia se tornado uma celebridade mundial por direito próprio. Livros infantis contavam sua história de resgate e transformação. Pelúcias com sua imagem eram vendidas, com parte da renda direcionada a abrigos de animais. E em paróquias ao redor do mundo, surgiam bênçãos de animais inspiradas no exemplo do pontífice. Uma prática que, embora existisse antes em algumas comunidades, agora ganhava legitimidade e visibilidade sem precedentes. Mas talvez o impacto mais profundo da Revolução Francisco tenha sido nas vidas que foram salvas. Abrigos ao redor do mundo relatavam taxas de adoção recordes. Leis de proteção animal, antes estagnadas em legislativos de diversos países, ganhavam novo impulso. E pessoas comuns, inspiradas pelo exemplo do pontífice, descobriam em si mesmas capacidades de compaixão que não sabiam possuir. Houve, porém, um preço a pagar por essa revolução silenciosa. A saúde do pontífice, nunca robusta, começou a mostrar sinais de desgaste.
O estresse dos confrontos internos, combinado com sua intensa agenda de viagens e compromissos, cobrava seu tributo. Em uma manhã de inverno, Francisco notou algo que ninguém mais havia percebido. Uma palidez incomum no rosto de seu protetor. Um tremor sutil em suas mãos enquanto segurava os documentos para a audiência matinal. O cão, agora plenamente integrado à rotina papal, recusou-se a deixar o lado do pontífice, emitindo ganidos baixos de preocupação. O médico pessoal do pontífice, alertado por um assistente que notara o comportamento incomum do animal, fez um exame detalhado e confirmou o que Francisco parecia já saber. O pontífice estava exausto, à beira de um colapso físico. "Santo Padre", declarou o médico, com a franqueza que só os profissionais de saúde podem se permitir diante de figuras de autoridade. "O senhor precisa descansar. Seu corpo está enviando sinais de alerta que não podemos ignorar." Pela primeira vez desde o início de sua missão em favor dos animais, Leão XIV enfrentava uma escolha dolorosa: diminuir o ritmo de suas reformas para preservar sua saúde, ou continuar avançando a qualquer custo. Foi Francisco quem, sem palavras, ofereceu a resposta. Nos dias que se seguiram, enquanto o pontífice se recuperava em seus aposentos, o cão raramente deixava seu lado. Mas quando o fazia, invariavelmente retornava com algo na boca. Um livro da estante, um rosário, caído, uma caneta. Como se dissesse: "Há ainda trabalho a ser feito, mas você não precisa fazê-lo sozinho." O pontífice sorria, compreendendo a mensagem silenciosa. "Você tem razão, meu amigo", murmurava. "Esta não é minha jornada pessoal, mas nossa jornada coletiva." A doença do pontífice, inicialmente mantida em sigilo, acabou se tornando pública quando uma cerimônia importante teve que ser cancelada em cima da hora. A notícia gerou uma onda de preocupação entre os fiéis, mas também algo inesperado: uma trégua temporária nas críticas internas. Mesmo os cardeais mais conservadores, que haviam questionado duramente suas iniciativas, agora expressavam solidariedade. Alguns, visitando o pontífice durante sua convalescença, foram recebidos por Francisco, que parecia avaliar cada visitante com olhos penetrantes antes de permitir sua aproximação. "Seu cão é um excelente juiz de caráter", comentou um cardeal africano, após passar pelo escrutínio canino. "Talvez devêssemos consultá-lo antes de nossas próximas nomeações episcopais." O pontífice sorriu. "Francisco vê o que muitas vezes não conseguimos ver", respondeu. "A bondade que se esconde sob nossas diferenças teológicas." Durante esse período de descanso forçado, o pontífice teve tempo para refletir sobre o caminho percorrido e os desafios que ainda o aguardavam. Em conversas com seus assessores mais próximos, começou a delinear uma visão de longo prazo. Como a teologia da compaixão, que estava desenvolvendo, poderia se enraizar profundamente na Igreja, sobrevivendo a qualquer tentativa futura de reversão. "Precisamos que isso se torne parte da catequese, da formação de seminaristas, da liturgia cotidiana", explicou. "Não uma adição, mas uma recuperação do que sempre esteve presente nas Escrituras, mas que perdemos de vista ao longo dos séculos." Quando finalmente retornou às suas atividades públicas, após 3 semanas de recuperação, o pontífice parecia transformado. Havia uma serenidade em seu semblante, uma clareza, renovada em seu propósito. E havia também uma mudança sutil em sua abordagem, menos confrontação, mais convite ao diálogo. Em sua primeira audiência geral após a recuperação, com Francisco calmamente sentado a seus pés, o pontífice ofereceu uma reflexão que muitos considerariam o auge espiritual de seu pontificado. "Durante minha doença tive tempo para observar meu irmão Francisco. Sabem o que percebi? Que ele nunca guarda rancor. Cada dia é novo para ele. Cada encontro é uma oportunidade de amor. Ele não se lembra das mãos que o agrediram no passado. Lembra-se apenas das mãos que o acariciam hoje.
Não é esta a essência do perdão que Cristo nos ensinou? Não é esta a libertação que Ele oferece a cada um de nós? A multidão na Praça São Pedro permaneceu em silêncio absoluto, absorvendo a profundidade daquelas palavras simples. Então, espontaneamente, uma salva de palmas irrompeu, crescendo em intensidade até se tornar um rugido ensurdecedor. Francisco, inicialmente alarmado pelo barulho repentino, logo relaxou, como se compreendesse que aquela explosão de som era, na verdade, uma afirmação de amor. Olhou para seu protetor com aquela devoção tranquila que só os cães parecem capazes de expressar, e o pontífice retribuiu o olhar. Naquele momento de conexão silenciosa entre homem e animal, testemunhado por dezenas de milhares de pessoas presencialmente e milhões através das telas, algo profundo foi comunicado. Não era apenas sobre a relação entre humanos e animais, mas sobre a própria natureza do amor divino. Incondicional, paciente, capaz de transcender barreiras que pareciam intransponíveis. Nos anos que se seguiram, a Revolução Francisco continuou a se desenvolver, não como um furacão que arrasa tudo em seu caminho, mas como uma maré que sobe gradualmente, transformando a paisagem com gentileza inexorável. O Dicastério para o Cuidado da Criação tornou-se um dos departamentos mais ativos do Vaticano, estabelecendo parcerias com organizações de proteção animal em todos os continentes. Programas de adoção foram implementados em paróquias católicas ao redor do mundo. Seminários e universidades católicas incluíram em seus currículos cursos sobre ética ambiental e teologia da criação. E Francisco, o cão que havia sido um catalisador de toda essa transformação, envelheceu com dignidade ao lado de seu protetor, seu pelo ganhando mechas brancas que combinavam curiosamente com as vestes papais. Até o fim, permaneceu como um símbolo vivo da mensagem que Leão XIV buscava comunicar: que a compaixão é a linguagem universal que todos os seres podem compreender, a ponte que nos conecta ao divino. Em uma entrevista concedida no 5º aniversário do resgate de Francisco, um jornalista perguntou ao pontífice se ele imaginava o impacto que aquele gesto impulsivo teria. O pontífice sorriu, acariciando a cabeça agora grisalha de seu fiel companheiro. Não foi um gesto impulsivo. Respondeu com a serenidade de quem finalmente compreendeu seu propósito. Foi um chamado. Um chamado que sempre esteve lá, nas escrituras, na tradição, nos exemplos dos santos. Eu apenas tive a graça de ouvi-lo naquele dia, através dos olhos deste pequeno professor. O jornalista, visivelmente emocionado, fez uma última pergunta: e o que Francisco ensinou ao Senhor, Santo Padre? O pontífice ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos encontrando os do cão em uma comunicação que transcendia palavras. Quando finalmente respondeu, sua voz continha todo o peso e toda a leveza de uma verdade essencial. Ele me ensinou que o amor não precisa de justificativas, que a compaixão não é um recurso limitado que devemos racionar cuidadosamente, que, quando nos abrimos para o sofrimento de qualquer criatura, estamos nos abrindo para a presença de Deus. E talvez, acima de tudo, ele me ensinou que as maiores revoluções começam não com manifestos grandiosos, mas com pequenos atos de bondade que parecem insignificantes no momento, mas que têm o poder de transformar corações, um de cada vez. Francisco, como se entendesse que estava sendo discutido, ergueu-se e apoiou a cabeça no joelho do pontífice. Seus olhos, que um dia haviam refletido apenas medo e desespero, agora brilhavam com uma confiança serena, não apenas em seu protetor humano, mas no próprio universo, que havia se revelado, afinal, um lugar onde o milagre da redenção era possível. E enquanto as câmeras captavam esse momento de comunhão silenciosa, milhões de espectadores ao redor do mundo sentiam uma verdade ressoar em seus corações, que talvez o verdadeiro significado da fé não estivesse em dogmas e doutrinas,
mas na disposição de ver o divino no vulnerável, de responder ao sofrimento com amor, de romper barreiras que nos separam uns dos outros e de todas as criaturas com quem compartilhamos este planeta frágil e precioso. A história do pontífice e do cão, ou melhor, a história de dois peregrinos que se encontraram em uma rua de Roma e caminharam juntos em direção a uma visão mais compassiva do mundo, continuaria a inspirar gerações futuras, não como uma nota de rodapé curiosa na história da Igreja, mas como um capítulo essencial na evolução contínua de nossa compreensão do que significa ser verdadeiramente humano, verdadeiramente espiritual, verdadeiramente vivo para o milagre da existência em todas as suas formas. E assim, através de um encontro aparentemente casual entre um homem de branco e um cão de rua, uma verdade antiga foi redescoberta e uma nova era de compaixão começou a desabrochar, não apenas para os animais, mas para todos nós que, em nossa vulnerabilidade comum, ansiamos por um mundo onde nenhum sofrimento passe despercebido, nenhuma criatura seja considerada descartável e o amor seja reconhecido como a força mais revolucionária do universo.